Ó, você que está chegando em Portugal ou está com a intenção de vir em breve e quer saber como é que está de trabalho aqui em Portugal, quais são as oportunidades, tá bom de trabalho, tá em falta, como é que está sendo? Acompanha com a gente nesse vídeo que hoje a gente vai compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês e como é que está a realidade de Portugal hoje em relação ao trabalho. Vem com a gente! Amigos do Brasil e do mundo, estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho aqui de Portugal. Como é que está sendo a vida de imigrante, hein? Tem coisa que não é fácil não, ó, mas está valendo a pena. Então, pessoal, vamos compartilhar hoje um pouquinho em relação a emprego. A gente sabe que tem várias notícias em relação a Portugal, há notícias que falam que Portugal está mal, que os brasileiros estão pedindo ajuda para ir embora. Tem gente que fala que Portugal são mil maravilhas, mas hoje a gente vai trazer a nossa realidade para vocês e aquilo que a gente está vendo de verdade nisso tudo. Primeira pergunta: tem trabalho ou não tem trabalho para imigrante em Portugal? E a resposta é sim, tem trabalho, meus amigos. Nós temos trabalhos aqui sim em Portugal. E ó, pode ficar tranquilo, você que é imigrante, está querendo trabalhar, tem trabalho. Mas tem uma coisa que é muito importante a gente ressaltar, que é o quê? Quais são os tipos de trabalhos para quem chega como imigrante? A gente precisa entender uma coisa, que nós que estamos chegando, vindo como imigrantes para Portugal, né, ou você que vem com visto de procura de trabalho, ou você que vem como turista, precisa entender uma coisa. Os trabalhos iniciais em Portugal, que tem aí uma grande oferta, são o quê? São trabalhos braçais, como assim? Trabalhos em obras, eletricista, pintor, trabalhos em restauração, no caso restaurante aqui é chamado de restauração, e trabalhos em fábricas, trabalhos em lojas, atendentes, em shoppings e assim vai. Você precisa ter em mente que são as ofertas que nós temos aqui em Portugal para quem está chegando agora como imigrante. Ah, André, então eu não vou conseguir trabalhar como engenheiro, não vou conseguir trabalhar como gestor? Não, não é que é assim. Você pode trabalhar, mas isso é um pouco mais difícil. Por quê? Quando nós chegamos aqui, é como se estivéssemos começando tudo do zero, tudo novamente. Então, as ofertas que estão assim de trabalho mais disponíveis, estão em falta de mão de obra, são essas. Então, você precisa ter em mente que você que está vindo como imigrante, você está disposto a trabalhar com esses tipos de trabalho, ou você quer vir só se for um cargo melhor, se for uma oportunidade melhor. O que eu posso dizer? As oportunidades elas estão aí. Não é difícil arrumar trabalho em Portugal. A maior parte de Portugal não é difícil. Só que são esses tipos de trabalhos. São trabalhos ruins? No meu ponto de vista, não. Para eu que no Brasil tinha trabalhos, vamos falar assim, que o salário não era muito alto em relação ao salário mínimo, são trabalhos para mim que eu falo que assim, o meu melhor trabalho que eu já tive até hoje é aqui em Portugal, trabalhando hoje onde eu trabalho. E assim, para mim, tô super satisfeito, me sinto mais valorizado. A empresa me dá alguns benefícios que eu não tinha no Brasil e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. Quando você está vindo para Portugal, você precisa saber aonde eu vou morar, porque isso pode afetar muito no seu trabalho. Você quer ver um exemplo? Nós chegamos em Porto, em Vila Nova de Gaia, que é uma cidade ao lado do Porto. Tem trabalho em Gaia? Tem trabalho em Porto? Sim, eu cheguei a trabalhar lá, em construção. Tem trabalho, porém, a maioria dos trabalhos lá são assim, construção, restaurante, atendente de lojas, a maioria são essas. Por quê? Porque Porto em si, a cidade de Porto não é uma zona industrial, com muitas fábricas, diferente daqui de Aveiro, onde nós estamos hoje. Portugal tem algumas zonas industriais, algumas zonas fabris, que assim, para quem quer trabalhar em fábrica, é uma boa. É uma boa investir nessas áreas porque você vai ter uma oportunidade maior de conseguir uma vaga em uma fábrica. Hoje em dia eu trabalho em fábrica. Trabalho em uma fábrica aqui no distrito de Aveiro. E como é que funciona para mim? Eu trabalhei em construção, em porto e trabalhei hoje em fábrica. Em relação a salário, é um pouco parecido, assim, é um pouco similar. Geralmente, a maioria dos lugares aqui em Portugal, assim, para esses trabalhos iniciais, eles vão pagar o salário mínimo ou um pouco maior que o salário mínimo. Só que vai variar em termos de benefícios, em termos sim, de hora extra. Um exemplo, na fábrica que eu trabalho, o meu salário hoje, vou compartilhar com vocês aqui, é 840 alguma coisa, se eu não me engano. Porém, o turno que eu faço, que é o turno da tarde para a noite, ele tem um adicional de 10%. Então vai para 900 e alguma coisa o meu salário. Ok, mas isso não é tudo. O meu trabalho ele é de segunda a sexta-feira, tem alguns turnos na fábrica, mas o meu é de segunda a sexta-feira. Então eu tenho a possibilidade de fazer hora extra no sábado ou, se for necessário, depois do meu horário de trabalho. A maioria das horas extras que eu faço, que eu tenho a oportunidade de fazer, são aos sábados. E assim,
Para mim é um pouco mais vantajoso, porque sábado já seria minha folga, eu tenho sábado e domingo. Então, sábado, o que eu ganho, ele é dobrado. Meu dia de trabalho no sábado é dobrado. Então, assim, se eu conseguir fazer um, dois, três sábados no mês, consequentemente, o meu valor recebido vai aumentar também de salário. Então, assim, no geral, eu acho que vale muito a pena, porque a fábrica ela te dá alguns benefícios que talvez trabalhando em um restaurante ou uma construção você não vai ter, como um plano de saúde, um plano dentário e essas coisas assim. Mas vai de cada um. O meu trabalho hoje é cansativo, é desgastante, é um trabalho fácil? Não é fácil, mas também não é impossível de se fazer. Com o tempo, logo a gente se acostuma. A empresa nos forneceu toda uma capacitação para que a gente possa estar ali aprendendo a fazer o que a gente precisa estar fazendo no nosso setor de serviço. Então, assim, tem toda uma estrutura que a empresa dá. A empresa que eu trabalho hoje, a fábrica, nós temos um transporte acessível, onde o valor que eu pago por passagem de transporte são 45 cêntimos. Então, assim, se eu estivesse indo de carro ou por algum outro tipo de transporte, consequentemente eu gastaria muito mais. A gente fala em média de indo de autocarro, pagando 45 cêntimos por viagem, eu gasto mais ou menos 20 euros por mês. Aproximadamente 20 euros por mês. E assim, tem alimentação na fábrica. Eles não dão um vale-refeição, um vale-alimentação como a gente está acostumado no Brasil. Essa fábrica em específico, eles fornecem alimento na fábrica. Então nós temos nosso café da tarde, a nossa janta, uma sobremesa. Então assim, eu não tenho do que reclamar. Tem sido muito bom para mim nesses quesitos. E a empresa ainda dá uma oportunidade de crescimento. Você tem um plano de carreira dentro da empresa. Então isso é uma coisa a se pensar. Uma coisa legal a se falar também é o quê? Sobre os descontos. Né? A gente precisa ter isso em mente. Porque às vezes a gente vê assim, ó, o salário está 760. Então eu vou ganhar 760 euros lá em Portugal. Não é bem assim. O salário é isso. Mas assim como no Brasil e em outros países, você tem os descontos também. Que no caso de Portugal é a Segurança Social e o IRS. Mais futuramente a gente pode estar, se vocês quiserem, abordando mais esses assuntos, como funciona o desconto do salário aqui. Então, assim, é importante você ter isso em mente, né? Se planejar, poxa, eu preciso arrumar um arrendamento até tal valor, até tal preço, porque o meu salário vai ser tanto, vai ser X. Meu salário hoje, como eu disse, dá 900 e alguma coisa, porém eu não recebo 900 e pouco. Eu recebo um valor de 900 e pouco menos o desconto. Aí a importância também de poder fazer uma hora extra, de poder ter um valor a mais para ajudar, né? No caso dos seus planejamentos, do seu projeto financeiro mesmo aqui para Portugal. O que eu recomendo? Você que está vindo para Portugal agora, que ainda vai chegar, ou você está pensando em vir, pesquisa bem qual cidade você está querendo ir, sobre com o que você quer trabalhar, porque assim, tem gente que talvez não vai estar disponível para trabalhar em obra. Ah, não, eu acho que eu não vou dar certo trabalhando em obra, eu não vou dar certo trabalhando em fábrica. Então é legal você pensar, qual o tipo de trabalho que eu quero ter? Né? Tá ciente também que essas são as possibilidades no momento. Como eu disse, não é que você não vai conseguir o emprego dos seus sonhos, não é isso, você tem essa possibilidade. Mas assim, quando você está começando aqui em Portugal, você começa praticamente do zero. Então, assim, você vai construindo novamente. Às vezes, para você conseguir as documentações, demora um pouco. Para você conseguir validar algum diploma, demora um pouco. Tem um processo, não é tão rápido. E a gente sabe que quem vem para Portugal já pensa logo, ó, preciso arrumar um emprego para parar de gastar em real e começar a gastar em euro. O que eu recebo em euro, gastar em euro. Porque quando a gente vem do Brasil, a gente traz o nosso real, converte, e a gente sabe que é tão difícil, né? Em relação ao euro, o real está bem desvalorizado. Então a gente tem essa dificuldade. Então todo mundo já quer trabalhar. Então tenha em mente isso. Aonde você vai morar, pesquise bem. Você, ó, quer trabalhar em fábrica? Pesquise as zonas fabris de aqui em Portugal. Quais são as possibilidades? O Thiago Steffens até fez um vídeo há um tempo atrás falando sobre isso, falando sobre as zonas fabris aqui em Portugal. Eu te recomendo, vai lá acompanhar também no canal do Thiago. Isso é muito bom, você ter isso em mente. Hoje a gente está aqui em Aveiro, no distrito de Aveiro. Para a gente, para o nosso propósito, está sendo melhor que estar em Porto. Não que a cidade aqui seja melhor, que tenha uma estrutura melhor do que Porto. Não, porque eu acredito que Porto ofereça uma estrutura melhor no geral. Mas para o nosso objetivo, para o que a gente está querendo em relação ao trabalho, aqui está nos atendendo super bem. Ah, André, mas com salário mínimo. Um exemplo, eu ganhando um salário mínimo em Portugal, eu consigo sobreviver? Sim, você consegue. Vai depender também de como é que é a vida de cada um, quais são os seus objetivos, quais são as suas prioridades. É claro, se eu sair comprando um monte de coisa, gastando muito,
um salário mínimo para mim não vai ser suficiente, assim como é no Brasil. Mas vamos comparar um salário mínimo de Portugal com o salário mínimo do Brasil. Com o salário mínimo aqui em Portugal, você tem uma qualidade de vida superior a um salário mínimo no Brasil. Então, assim, as pessoas que falam que não, Portugal, acho que não vale a pena mais, estão enganadas, assim. Falo que estão enganadas porque realmente sim, você tem uma possibilidade aqui. Lógico que vai variar o quê? Quanto vai ser o seu arrendamento, seu aluguel, quanto você vai pagar, quais são as suas despesas. Um exemplo, uma família que vem com 3 pessoas, o casal mais 2 filhos, um exemplo, 4 pessoas. Para viver só com uma pessoa trabalhando com salário mínimo, aí eu já acho difícil, já acho bem complicado. Mas com um casal trabalhando, eu acho que dá sim para viver. Hoje eu e minha esposa trabalhamos aqui e assim, conseguimos com o que ganhamos, conseguimos viver. A nossa renda vem simplesmente dos nossos trabalhos, a gente não ganha dinheiro ainda com YouTube, com alguma outra coisa, simplesmente com os nossos trabalhos. Assim, dá pra gente pagar as nossas contas, nossas despesas do mês, mercado, tudo, arrendamento, e ainda sobra um pouquinho pra gente estar economizando e juntando para outros projetos. Então vale a pena sim, você que está com esse desejo no coração, que tem essa vontade, eu te recomendo, ó, pesquisa bem com o que você quer trabalhar e a partir disso procura locais específicos que vão te proporcionar essas oportunidades de trabalho. E pessoal, nós estamos preparando muitas novidades ainda para o canal, muitas dicas muito legais. E se você não quer perder essas dicas, não quer ficar de fora disso, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, continue com a gente nos acompanhando, porque assim, ó, você vai estar por dentro de todas as novidades. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.